como seria um mapa astral de Jesus? Vem com a gente. Bom, antes de mais nada, né, eu coloquei de propósito no início desse vídeo uma imagem de Jesus que foge bastante dos padrões, e você já deve ter visto na internet a possibilidade de Jesus ter sido alguém bem menos europeu do que as imagens, de modo geral, tem por aí, né? Olho azul, pele clara, etc e tal. Porque, na verdade, a gente não sabe como foi Jesus. Aliás, tem pessoas que até duvidam da existência dele. Mas uma coisa é fato, existe um personagem chamado Jesus que chegou aos nossos dias de hoje, 2.500 depois, né, 2.500 anos passados, está aí, marcou a humanidade. Ele é alguém representativo na mentalidade, no imaginário de milhões de pessoas no planeta, alguém que trouxe uma mensagem bastante forte, que muitas vezes é deturpada, como a gente sabe, uma mensagem de paz e caridade e tudo mais. Jesus, ele pode ter sido de qualquer signo. O signo solar dele pouco incomodaria no mapa astral de alguém de uma grandeza, como ele se revelou ao longo da história da humanidade. Mas uma coisa eu tenho na minha cabeça diante do que a gente olha do mito, pelo menos na mitologia que chegou para a gente, essa mitologia cristã, que seria um mapa bastante rico em água, né? Principalmente tendo como principal referência o signo de Peixes. Com isso, eu não estou dizendo que a figura de Jesus, uma vez existindo, ele seria do signo de Peixes, mas com grandes chances, porque o próprio cristianismo é simbolizado por peixe, né? O peixe tem essa simbologia no imaginário cristão, adotou isso como sendo seu próprio ícone. Então, Jesus ele poderia ser alguém com signo solar em peixe, com ascendente em peixes, poderia ser alguém com ascendente em escorpião, né, por conta que ele também tem essa imagem de alguém que renasceu, que enfrentou a morte e renasceu. Então, a figura de escorpião seria bastante representativa para a imagem de Jesus. Ele poderia ser ter do Sol em escorpião? Até poderia, mas eu acho pouco provável, por conta da natureza combativa. Mas, ao mesmo tempo, Jesus ele era combativo ao seu modo, né? Pelo menos as histórias que nos chegaram até nós. Então, existe aí muita especulação sobre a figura de Jesus, mas, de um modo geral, eu encararia Jesus como sendo alguém que teria muitos planetas dignificados, muitos planetas domiciliados até, com bastantes trígonos, porém, trígonos e sextais, mas sem dúvida nenhuma com alguma quadratura muito relevante no que se diz respeito ao meio do céu, né? Ao meio do céu e a casa 9. Então deveria ser alguém que tem bastante tensões no meio do céu na casa 9, porque ele veio trazer uma nova filosofia e essa filosofia trouxe grandes embates. Então, alguém teria que ser alguém assim. Eu vi recentemente uma especulação sobre o mapa astral de Jesus, colocando ele como sendo leonino. Jesus ele poderia ter o Sol em Leão? Sim, né? Como eu disse, Jesus poderia ter o Sol em qualquer signo, porque nenhum signo solar seria empecilho para ter alguém da grandeza dele. Mas seria necessário ele ter muitos aspectos apontando para o campo espiritual em relação de poder. Então, um Plutão presente de uma maneira bastante significativa, porque ele teve um papel assim transformador bastante grande, e também Urano, né? Apesar de ser planetas que não eram usados na época dele, na astrologia da época dele, para se consultar, porque nem eram conhecidos esses planetas, mas se a gente pegasse um mapa dele nos dias de hoje, nós veríamos alguma coisa desse sentido, né? Plutão e Urano também numa posição bastante significativa, Netuno. E essa especulação com Jesus sendo leonino, com Sol e Leão, ele traz alguma coisa interessante, que ele é um mapa que se calculou perto do nascimento de Jesus, no ano de 7, acho que se não me engano, 7 antes de Cristo, se não me falha a memória, o que seria possível, porque a gente não tem nem exata precisão da data do ano em que ele nasceu, portanto é totalmente impossível fazer um mapa astral, nós não sabemos o dia, não sabemos o ano, existe, às vezes nas escrituras
na Bíblia, nas escrituras ditas como sagradas, o local, Belém, né? Muitas referências sobre o local, então o local não seria tanto a questão, mas o horário também não. Existe muito no imaginário que ele nasceu de noite, mas nada impede que ele tenha nascido de dia, porque vai se saber, né? Então, mas nesse mapa astral com ele com Sol em Leão, traz muitos planetas significados, né? Tipo assim, Mercúrio em Virgem, Lua em Câncer, ascendente em Escorpião, né? Que eu comentei que seria um ascendente bem interessante para Jesus, Sol em Leão, e enfim, né? Jesus então seria alguém que teria no seu mapa muito também Júpiter, num papel muito importante, né? Porque Júpiter, como grande benéfico, ele deveria estar participando de alguma conjunção e tudo mais. É interessante que a gente olha nas escrituras e existe um dos livros fala especificamente das figuras dos reis magos, que há quem diga que nunca existiram, mas está lá na Bíblia, e que esses reis magos eram astrólogos e que eles acompanharam, previram, né, o nascimento de Jesus por meio de acontecimentos que estão nos céus. Muito provavelmente deve ter tido uma grande conjunção que tornou o céu, na época, algo diferenciado, uma conjunção onde estariam presentes os planetas conhecidos e visíveis, Júpiter, Vênus, Marte, né? Provavelmente estavam presentes nessa conjunção e provavelmente, quem sabe, até formando algum aspecto com algum planeta geracional como Urano, Plutão e Netuno, né? Tendo em vista que Jesus também passou como uma imagem de mártir, né? E peixes tem tudo a ver com isso. Então, por isso que eu entendo que seria um mapa prevalentemente marcado no signo de peixes, o que não significa que ele tenha sido pisciano, mas peixes deveria ser muito presente no mapa astral dele, né? Porque ele tem tudo isso. Ele foi uma pessoa uma grande inspiração espiritual, uma grande inspiração no sentido de empatia, né? Peixes tem muito a ver com a empatia, se colocar no lugar do outro, e peixes também tem a ver com a figura do mártir, né? Então seria isso. Então, no meu entendimento, o mapa astral de Jesus seria um mapa, antes de mais nada, muito bem marcado no signo de peixes, ou com alguma conjunção de Netuno com o Sol, alguma coisa assim, que daria esse tom pisciano. Bom, se você não gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve no nosso canal, e eu quero deixar para todos vocês um grande abraço, um Feliz Natal. É óbvio que esse vídeo é um vídeo especulativo como qualquer um outro, que nós não temos condições de afirmar, ninguém tem condições de afirmar como seria o mapa astral de Jesus, mas essa é a forma como eu vejo, como provavelmente seria. Fui!